Uma donzela é prometida em casamento ao príncipe de um reino vizinho, mas logo descobre que o casamento é uma farsa. Na verdade, ela é a oferenda anual exigida pelo dragão para poupar o reino da destruição. Ao ser jogada na caverna do dragão, Elodie se depara com um mundo subterrâneo mágico e perigoso, precisando fazer de tudo para sobreviver. Galera, obrigado pelos 200 inscritos no canal, continuem se inscrevendo, deixando o like e comentando. Isso nos ajuda muito. Sem mais enrolação, bora pro filme. Começamos com um grupo de cavaleiros indo em direção a uma montanha. Eles veem um dragão e seguem na direção dele. Logo, entram na montanha em formação, mas são atacados e queimados vivos pelo dragão. Diante da enorme criatura, o rei se ajoelha e pede perdão. A cena muda para uma terra distante, onde as irmãs Floria e Elodie estão recolhendo e cortando os últimos pedaços de lenha. Elas precisam fazer isso, porque sem lenha, seu povo irá congelar. Elas avistam uma carruagem e se perguntam quem viria tão longe ao norte. Então elas continuam andando e percebemos que sua vila está passando por dificuldades. Ao entrarem em casa, são recebidas por uma sacerdotisa que, olhando para Elodie, sugere que ela pode ser a escolhida e entrega um envelope. O pai de Elodie, Lord Byford, abre a carta e revela que arranjou um casamento para sua filha, informando que o rapaz é um príncipe com frotas de navios e carruagens cheias de ouro. Elodie reluta, mas seu pai insiste, dizendo que o futuro de seu povo depende dela. Em seguida, no navio, as irmãs expressam que não conhecem o reino de Áurea, mas sua madrasta aparece e adverte que elas não deveriam ser vistas pelo príncipe daquele jeito, pois as primeiras impressões são as mais importantes. As trombetas começam a soar e seu pai anuncia que eles poderiam chegar a qualquer momento, enquanto elas observam estátuas de dragões. Ao chegarem ao castelo, são recebidas por um homem que as saúda calorosamente e as acompanham até seus quartos, prometendo apresentá-las ao príncipe Henry na manhã seguinte. Elodie vai até a janela e avista outra pessoa. Mais tarde, à noite, ela começa a desenhar uma espécie de labirinto. Enquanto olha pela janela, vê uma fogueira no meio da montanha, e então sua irmã aparece. Deitadas, elas parecem não acreditar no que está acontecendo. A cena muda e Elodie está se apresentando à rainha Isabel. Logo, o príncipe Henry chega e eles são apresentados. O pai de Flora diz que sua mensagem mencionava certas particularidades e eles deixam o casal a sós para se conhecerem. Elodie diz a Henry que ele parece desinteressado, no entanto ele pede desculpas pelo seu comportamento e ela conta um pouco sobre a pobreza de seu povo e que o casamento iria salvá-los. Enquanto isso, a reunião de seu pai termina e sua madrasta pergunta se aconteceu alguma coisa, porém o pai dela se irrita e diz que não há nada de errado. Elodie diz que viu alguns cavalos no estábulo e pede para cavalgar. Henry a leva até um campo e revela um segredo, dizendo que gostaria de conhecer o mundo, e ela responde que também era seu sonho. Ao contrário de Flora e Lord Byford, que estavam felizes em casar Elodie com um príncipe rico, a madrasta, Lady Byford, sentiu que algo estava terrivelmente errado com a família real, especialmente quando percebeu como seu marido estava agindo estranhamente depois de uma reunião privada com a rainha Isabel. Ela tentou avisar Elodie, mas o casamento ainda aconteceu. Após a cerimônia de casamento, os recém-casados se dirigiram ao topo da montanha para realizar uma cerimônia antiga, que Henry explicou como uma forma de prestar homenagem aos seus ancestrais. Ao chegar ao topo, Elodie viu a rainha Isabel vestida com o traje de sacerdotisa vermelha. Então Isabel entregou uma moeda a Elodie, e os recém-casados seguiram a rainha até o altar. A rainha Isabel recontou a história de como o reino nasceu quando seus ancestrais chegaram à ilha e descobriram que uma fera também habitava a terra. A fera tinha uma sede de sangue selvagem e destruiu a vila. O rei reuniu seus soldados para vingar seu povo, mas falhou terrivelmente. Pegando o pequeno punhal usado para a cerimônia, a rainha Isabelle cortou as palmas das mãos de Henry e Elodie, e os recém-casados fizeram um pacto de sangue, tornando Elodie de sangue real e para completar a cerimônia Elodie jogou a moeda que lhe foi entregue no abismo. Henry carregou Elodie em estilo nupcial enquanto começava a caminhar em direção à saída para que pudessem retornar ao palácio, pelo menos era isso que Elodie pensava antes de ser brutalmente jogada no abismo. Os galhos das árvores mortas ao redor do fundo do abismo diminuíram o impacto de sua queda, então ela levantou-se e encontrou pedaços de roupas que ela sabia não serem suas. Elodie, cheia de terror, percebeu que ela faria parte de um sacrifício. Elodie ouviu um rugido distante vindo de trás e olhou, avistando uma luz vinda de uma caverna. Ela se aproximou da luz e encontrou um pássaro em chamas preso. Depois de ajudar o pássaro, Elodie ouviu outro rugido seguido pelos gritos dos pássaros em chamas.
Então, ela se esquivou dos pássaros e pediu força à sua falecida mãe, mas acabou chamando a atenção do dragão. Ao ver a fera, o dragão falou do cheiro de realeza vindo de Elodie, e ela percebeu que era o sangue de Henry misturado ao seu que o dragão estava sentindo. O dragão soltou o fogo e Elodie correu para evitar ser queimada. Ao tropeçar em um corpo carbonizado de uma mulher, Elodie gritou e a reconheceu como a bela mulher que viu no dia em que chegou ao palácio. Elodie se escondeu e ficou quieta para evitar que o dragão a encontrasse. Depois de um tempo, quando ela não conseguia mais ouvir o dragão, Elodie usou o acessório em seu vestido para fazer uma luz e encontrar o caminho para fora da caverna. Ela rastejou em um caminho estreito, mas escorregou e caiu para um nível mais baixo. Elodie estava caminhando quando de repente avistou uma caverna que emitia uma luz fraca, mas chamativa. Curiosa, ela se aproximou, mas se deparou com um abismo no caminho. Determinada, ela decidiu pular para o outro lado, mas acabou escorregando. Sem desistir, ela usou um objeto afiado que carregava consigo, escondido em seu corpete, para ajudá-la a subir. As lagartas brilhantes na parede acabaram sendo como vagalumes, então ela pegou um punhado deles para servir como luz, antes de se aproximar da poça de água que encontrou nas proximidades. Ela bebeu da poça, mas era nojento, então ficou no meio dela, com o pescoço esticado para cima, pegando as gotas de água que caíam dos pedaços de gelo acima. No entanto, o gelo derreteu e ela pulou para longe para evitar o fogo do dragão. Elodie correu até chegar a uma parte estreita da caverna onde o dragão não podia alcançar e encontrou mais pedaços de roupas, com escritas na parede mostrando os nomes de todas as mulheres sacrificadas antes dela. Muitas foram sacrificadas e Elodie ficou arrasada com o pensamento de não sair viva dali. Ela verificou o grande ferimento em suas pernas e descansou por um tempo. No entanto, ela dormiu agitada, sonhando como as outras mulheres deveriam ter se sentido quando estavam em sua posição. Uma das mulheres, Vitória, olhou para ela e murmurou que tudo era uma mentira. Quando Elodie acordou, entrou em pânico ao ver as lagartas se fixando na ferida em sua perna. Ela só se acalmou quando percebeu que as lagartas na verdade estavam curando sua ferida e pediu desculpas por subestimá-las. Ela estudou o mapa desenhado na parede e continuou sua jornada. Havia uma sala com 3 caminhos e Elodie escolheu o caminho do meio, conforme indicado no mapa. Então, ela ouviu notas musicais e encontrou os cristais que indicariam que ela estava perto da saída. Quando Elodie encontrou uma coroa no chão com a letra V gravada, ficou feliz em saber que Vitória havia conseguido sair, mas Elodie percebeu que fez uma suposição errada quando descobriu que a saída não era uma saída real, apenas uma abertura localizada tão alta na montanha que ela só deveria pular se quisesse uma morte mais fácil do que ser queimada ou devorada viva. Então ela viu homens se aproximando da montanha à distância e gritou com todas as suas forças para chamar a atenção deles, mas eles não ouviram. O único que a ouviu foi o dragão, e Elodie recuou gritando de medo quando encontrou os restos de outra pessoa, provavelmente Vitória. O dragão estava prestes a lançar fogo quando ouviram os homens gritando por Elodie. Elodie desceu e seguiu as vozes até chegar a uma sala maior, onde encontrou os restos de 3 filhotes de dragão e ficou horrorizada ao perceber que a história da rainha Isabelle era falsa. A verdade era que o rei entrou na caverna do dragão e matou seus filhotes. A morte não era punição suficiente para o rei maligno, e o dragão decidiu fazer com que ele experimentasse uma dor pior do que aquela que ele infligiu. Elodie ouviu outra voz e se escondeu rapidamente, sabendo que o dragão também ouviria os homens, e realmente ouviu. O dragão matou a maioria dos homens e falou com o Lorde, que liderou a equipe de busca por sua filha. O homem então desembainhou sua espada e enfrentou corajosamente a besta, mas foi puxado pela espada que caiu. Ao descobrir que o homem diante dela era o pai do sacrifício, o dragão ordenou que ele chamasse Elodie. Lord Byford elevou a voz enquanto se desculpava com sua filha que permanecia escondida e admitiu que já sabia antes do casamento que Elodie seria sacrificada, mas deixou acontecer porque lhe prometeram uma grande quantidade de ouro. Ele pensou que, ao trocar a vida de sua amada filha, estava fazendo isso pelo bem de seu povo, mas estava errado e agora se arrepende da escolha que fez. O dragão ouviu o bastante do drama de Lord Byford e o empurrou para o chão, dando-lhe uma última chance de chamar sua filha. O Lorde não ouviu e, em vez disso, gritou para Elodie não se mostrar. O dragão ficou furioso e cravou suas garras no Lorde. Um dos homens de Lord Byford que estava escondido escorregou acidentalmente, e o dragão foi até onde ele estava, dando tempo suficiente para Elodie dizer adeus ao seu pai e escapar. O dragão voou para fora de sua toca para procurar Elodie e soltou fogo no ar para mostrar sua raiva.
A rainha viu isso e ficou furiosa, sabendo que a raiva do dragão só podia significar que o sacrifício havia escapado. Ela foi até o navio onde Flora e Lady Byford estavam e capturou Flora para dar ao dragão. Então um de seus homens esfaqueou a Lady e a deixou para trás. Apesar do ferimento causado pela facada, Lady Byford ainda se dirigiu à montanha para salvar Flora e acabou encontrando Elodie, que disse à sua madrasta para ficar, pois ela voltaria à montanha para resgatar Flora. Nas montanhas a rainha queria cortar a mão de Henry para pactuar com o sangue de Flora, mas ele recusou, dizendo que Flora era muito jovem para sacrifícios. A rainha disse que ele era fraco, antes de cortar suas próprias mãos e misturar seu sangue com o de Flora, e os guardas a jogaram na caverna. Elodie, ciente de que o sacrifício estava acontecendo, chegou ao local, mas já era tarde demais e ela sabia que sua irmã já estava no fundo da caverna. Ela desceu pelo abismo e juntou algumas lagartas para curar algumas de suas feridas e pegou alguns para sua irmã. Ela cortou seu cabelo e usou-o para armar uma armadilha antes de pegar a espada de seu pai. Enquanto isso, o dragão estava guardando Floria, e esperava Elodie vir buscar sua irmã. O dragão ouviu um barulho metálico ao longe, que na verdade era apenas a armadilha que Elodie tinha feito, e voou na direção de onde o som veio. Elodie correu para sua irmã assim que o dragão saiu e conseguiu ajudar sua irmã a se esconder antes que o dragão voltasse. Quando o dragão encontrou Floria se escondendo, Elodie viu a oportunidade de apontar a espada para o olho do dragão. O dragão zombou dela, afirmando que a espada não o mataria, mas a deixaria enfurecida. No entanto, matar o dragão não estava nos planos de Elodie, pois ela sabia que, assim como ela, o dragão também estava equivocado. Elodie tentou explicar a verdade ao dragão, dizendo que as meninas que ele estava matando não eram as filhas do rei que matou seus filhotes de dragão, mas sim filhas aleatórias de outro reino. Elodie tentou explicar a verdade, mas isso só enfureceu o dragão. Ele soltou um sopro de fogo que atingiu Elodie, mas felizmente havia água atrás dela. Ela emergiu e correu em direção à espada que ela havia deixado cair, mas foi prensada no chão pelo dragão, que cravou suas garras em Elodie. Ela então o esfaqueou no olho, e a fera a lançou longe em agonia, coincidentemente jogando-a bem ao lado da espada, então ela correu e cravou a espada no peito do dragão. Elodie gritou que não era parte da família real, mas o dragão não acreditou nela porque o cheiro do sangue de Henry ainda estava presente. Elodie esfaqueou a mão do dragão que a segurava e foi jogada novamente ao chão. Ela caminhou em direção a uma coluna enquanto o dragão mancava atrás dela. Elodie provocou o dragão e a fera soltou um sopro de fogo que, com a ajuda de uma formação rochosa atrás de Elodie, retornou para o dragão. O dragão caiu fraco no chão e Elodie aproveitou o momento para explicar a verdade, que ela não era de sangue real e que foi apenas usada pela família real. Vendo que o dragão estava se acalmando, Elodie usou as lagartas para curar as feridas do dragão. Então, ela voltou ao palácio para interromper o terceiro casamento e impedir os verdadeiros malignos de sacrificarem mais uma mulher inocente. Então ela tocou a bochecha da noiva, dizendo-lhe para fugir imediatamente com sua família, e a noiva não precisou ser avisada 2 vezes. Elodie ofereceu aos outros uma última chance de fugir. Alguns ouviram e correram de medo. Então ela disse: "Este é o fim da sua história." Nesse momento, o dragão apareceu, e alguns dos presentes que ficaram para trás fugiram. O dragão esperou um pouco enquanto Elodie se afastava do palácio antes de liberar sua raiva. O dragão matou toda a família de sangue real que o rei havia deixado. Elodie caminhou na ponte com um dragão voando sobre ela, enquanto o palácio ardia em chamas atrás deles. Elodie, Floria e Lady Byford voltaram para seu navio e partiram de volta para casa com o dragão. Fala galera! E aí, curtiram o filme? Deixem seus comentários aqui embaixo e me digam quais filmes vocês gostariam de ver por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like, isso nos ajuda muito a crescer. E se forem casar perto de uma montanha, tomem cuidado, viu? Obrigado por assistir e até a próxima.